O Haoshikou Haki, conhecido em português como Haki do Rei, Haki do Conquistador ou Tonalidade Régia, é um tipo raro de Haki. Apenas 1 em 1 milhão possui. É altamente poderoso e impossível de ser adquirido através de treinamento. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. É o forte desejo de se estar acima dos outros, aspiração, ambição. A tonalidade régia acaba sendo uma intimidação extrema, o produto de uma disposição inabalável, de se estar acima dos outros, a disposição para ser rei. Os mentalmente mais fracos são afetados, ficando intimidados e inconscientes, podendo oprimir a força de vontade dos oponentes. Quando o usuário é inexperiente, ele consegue afetar apenas uma determinada área em volta dele, nocauteando todos com fraca determinação. Ao se obter um maior controle, o usuário consegue afetar ou nocautear um ou mais indivíduos em uma área, deixando os outros em volta intactos. Quanto mais a pessoa é forte, maior é sua força de vontade. Oda, inclusive, explica em um SBS, no volume 65, que na cena em que Luffy nocauteia 50.000 dos 100.000 aliados de Road, Shanks ou Rayleigh provavelmente conseguiriam nocautear todos de uma vez, e que se os 100.000 tivessem uma força considerável, Luffy não teria derrubado ninguém com o uso da tonalidade. Ou seja, esse abismo de força entre o indivíduo usando a tonalidade e aquele que está sendo intimidado precisa existir para que o efeito pleno aconteça, que é o nocaute instantâneo. O hack de pessoas extremamente fortes, com forte determinação, pode deixar danos físicos ao ambiente. E agora sabemos que uma nova forma de se usar esse poder, revertindo e catalisando sua força de vontade em ataques físicos. Acho que podemos sim chamar de Haki do Rei avançado, visto que é uma evolução na forma de se usar, e segundo Kaido, só alguns dos mais fortes conseguem fazer isso. Como saber quando é Haki do Rei ou do armamento no mangá por falta de padrão de grafismo do Oda? E quais são todos os personagens que foram confirmados que possuem a força de exercer sua determinação sobre os oponentes? Fiquem aí, que já respondo isso e mais coisas após a vinheta. Fala pessoal, tudo certo por aí? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Ed e somos a One Piece Up. Como já devem ter visto, esse é um vídeo que ficou bem longo, mas pode confiar que vale a pena, pois passei dias analisando e estudando bastante sobre o assunto para trazer um guia bem completo para vocês, de como identificar quando o poder está sendo usado, quais personagens que já são confirmados que têm essa habilidade, os possíveis candidatos e aqueles que podem vir a despertar mais para frente na obra. Então, se o tamanho do vídeo é fazer com que não veja tudo de uma vez, salva aí nos favoritos ou deixe no assistir mais tarde e volte quando der, pois lhes garanto que as informações que trouxe aqui vão agregar bastante no conhecimento de vocês acerca de um dos poderes mais raros do mundo de One Piece. O primeiro ponto que precisamos entender é como saber o que é Haki do Rei. Por falta de um padrão definido de grafismo, há muita confusão para entender quando esse poder é utilizado. Não podemos confundir os choques de Haki do armamento, que também exalam esses raios negros no mangá, ou até mesmo raiozinho de impacto. Alguns exemplos para vocês: Uchi vs Luffy em Onigashima, Sabo vs Burgess em Dressrosa, Sai vs Laudi também em Dressrosa, e aqui ainda contém as vibrações da técnica Hashouken que o Sai é especialista. O Gastanete do Caesar em Punk Hazard, que é apenas impacto mesmo. O soco do Rei Elisabelo também nos é mostrado, e esse eu realmente acho sim que tem hack do armamento envolvido, diferente do golpe do Caesar Claw. Mas espero que um dia Oda nos mostre mais sobre ele, pois tenho curiosidade nesse golpe. E imaginem se Luffy aprende um negócio desses e como seria a sua versão. Voltamos para Onigashima e Uchi novamente. Percebam os raios do impacto do hack do armamento voando ao golpear o Usopp. E mais um exemplo é nessa parte da luta do Luffy vs Katakuri. Há uma coisa que o Oda faz que sempre nos dá a certeza que o hack do rei está sendo usado. Ele faz alguém citar de maneira expositiva mesmo, que alguém acabou de usar a tonalidade régia
ou que rolou um clash dessas vontades. Só não vimos isso de alguém citar o que estava rolando justamente nas cenas que agora estamos chamando de hack do rei avançado, pois Oda estava guardando isso para ser uma surpresa para todos. Mas pelo menos nessas partes, temos um grafismo que já dá para diferenciar agora que sabemos do que se trata. Uma coisa que ficou aparentemente clara é que o golpe imbuído de hack do rei começa a sair esses raios antes do impacto. No início do ataque já podemos ver isso. E ele é mais fluido e parece que deixa um rastro por onde vai passando. Assim como na cena do Roger Barba Branca. Vimos isso também com o Kaido usando o golpe Ragnarok em cima do Luffy. E também vimos isso claramente nos golpes do Luffy. E há de se notar também que além dos raios fluidos deixando um rastro de aspecto plasmático, também tem um detalhe que não está encostando. Resta saber se Oda manterá esse grafismo, pois o próprio Ryuou começou de uma maneira e ele meio que já abandonou e teve que fazer diálogos expositivos para indicar que o Luffy estava usando, assim como na luta contra o Kaido no topo de Onigashima. Vou mostrar para vocês um exemplo de clash de hacks do rei, sem ser essa de imbuir e catalisar a vontade no golpe. Apenas o choque das vontades e determinações mesmo. Mas sempre que rola uma dessas, foi mostrando terceiros citando o que era. Por isso vou apenas deixar esse exemplo do Luffy vs Katakuri. Então quando não vemos ninguém caindo, espumando pela boca, ou alguém citar que está rolando um clash de hack do rei, é bem confuso de entender visualmente. Mas geralmente há isso, então dá para se agarrar nesse ponto. Uma maneira básica também para se notar no mangá é com a onomatopeia biri biri, que é uma espécie de tremelique que dá no oponente que não cai espumando pela boca. Pode ser forte o suficiente para não se dobrar perante a vontade que está exalando dos poros daqueles que está manifestando o hack do conquistador, mas não deixa de dar uma tremidinha nas bases diante de tanta determinação imposta sobre eles. Diferente da onomatopeia buru buru, que é uma espécie de padrão para a tremedeira, seja de frio ou medo, o biribiri é mais usado para a sensação de choques elétricos ou dormência e combina perfeitamente com o que essa vontade imposta causa nos oponentes. Um calafrio. Há vários casos no mangá e alguns eu já mostrei para vocês nesse período em que falo. Se você está apenas ouvindo o vídeo e não olhando para a tela, recomendo voltar um pouquinho e conferir alguns exemplos, certo? De acordo com Treble, oficial de elite dos piratas Don Quixote, Hao Shokohaki é a prova de que um indivíduo possui as qualidades de um rei, um candidato escolhido pelos céus. E faço uma pequena pausa apenas para fazer um pedido para vocês. Não esqueçam de deixar aquele like que ajuda muito com o alcance do vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum de nossos vídeos. Recomende esse vídeo para algum amigo que acompanha One Piece, compartilhe em grupos e venha fazer parte dessa tripulação que está determinada em sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês. Enfim, enquanto isso é mostrado como um presente muito raro entre um mundo como um todo, é notado por Don Tinjao que o novo mundo está cheio de muitos outros que possuem a habilidade de usar este hack. Ele explica que Luffy certamente irá encontrá-los e combatê-los pelo título de Rei dos Piratas, mas confirmados no mangá até o momento foram apenas 16, apesar de ter outros que temos o feeling que possua. De fato, a maioria das pessoas que demonstraram possuir Hao Shokohaki compartilham uma posição real ou epíteto ou alcançaram algum status altamente respeitado, o que indica seu papel dominante. Mas falo mais sobre cada exemplo à medida que eu for citando cada personagem que é confirmado no mangá e que seja canônico. Então de cara, já aviso que não falarei a respeito do Douglas Bullet, do filme Stampede e do personagem Nagori, que aparece em um episódio filler, se não me engano, no flashback do Reino de Goa. E nessa segunda parte do vídeo, irei contar sobre os 16 personagens confirmados que possuem o hack do Conquistador e que são canônicos. O primeiro da lista é Shanks. O hack do rei foi demonstrado pela primeira vez pelo Ruivo, quando ele usou para espantar um rei dos mares, embora não tenha sido totalmente explicado e revelado. Mais tarde, durante uma reunião com Barba Branca, ele usou isso para nocautear vários membros da tripulação, que os poucos ainda em pé atribuíam ao seu superior hack. Ao entrar no Moby Dick, ele fez as madeiras do navio racharem. Ali já podíamos notar que esse poder afetava também o ambiente de alguma maneira.
considerado por muitos o maior usuário vivo desse poder. E agora, com o advento de imbuir essa habilidade nos golpes, já esperamos grandes coisas desse personagem, que para mim vai nos mostrar como era o estilo de luta do Roger, pois é assim que eu imagino que seja o estilo de luta do Ruivo. Shanks é um dos Yonkou, capitão dos Piratas do Ruivo. Ele também serviu como aprendiz sob o falecido Rei dos Piratas e herdou o chapéu de palha de Roger, que mais tarde deu a Luffy, que é o segundo dessa lista. Monk D. Luffy mostrou primeiramente os efeitos deste tipo de hack com a trutora de Duval, Motobaro, para muita confusão de todos. Ele exibiu novamente em Amazon Lily enquanto lutava contra Sandersonia e Marigold, nocauteando uma grande parte da plateia observando a partida. Esta é também a primeira vez que é referida pelo nome. A exibição de Luffy durante a Guerra de Marineford foi o suficiente para que os almirantes da marinha se tornassem cautelosos o suficiente para que eles priorizassem sua eliminação depois. Mas, e se eu lhes dissesse que possivelmente a vez que ele usou contra o Touro do Doval não foi a primeira vez que Luffy usou desse poder de forma inconsciente? Lembram do que falei sobre a onomatopeia Biribiri? Pois é, vamos lá para Alabasta. No capítulo 204, em um daqueles diálogos incríveis em que se mostra mais maduro do que aparenta, Luffy fala que o Crocodile precisa devolver o que roubou e após o na época de Chichibukai ficar supondo o que foi roubado por ele, ouve do Luffy que o que ele roubou foi o país. Crocodile debocha e diz que ainda falta tomar o trono e a soberania do lugar. E Luffy continua falando a verdade, que aquele país não era mais o país da sua querida amiga Vivi, e que se esse fosse mesmo o país dela, ela deveria poder sorrir mais. E em seguida, ao Luffy partir com tudo com sua determinação para cima do Crocodile, o que temos é Crocodile tremelicando e a onomatopeia do Biribiri. Há ainda aquelas linhas de movimentos desenhadas em volta dele, como se tivesse tomado um tranco mesmo. Ele realmente impôs sua vontade sobre o Crocodile desde aí, ou é só coincidência? Oda usa muito bem das onomatopeias e não me parece ser uma coisa jogada. Desde a primeira vez que li isso, anos atrás, no site Romance Dawn, escrito pelo Dios, que hoje é o tradutor oficial de One Piece no Brasil, isso nunca me saiu da cabeça, e eu levo como certo. Nunca foi confirmado pelo Oda, mas eu acho que não precisa devido a todas as pistas que temos no mangá, e com a onomatopeia que mostrei vários exemplos, deixa isso mais crível. Mas aí, enquanto eu estava escrevendo essa parte do roteiro, que vocês acabaram de ouvir, eu fui buscar algumas lutas do Luffy pré-Alabasta, e olhem só o que encontrei na ilha de Drum, mais especificamente no capítulo 148. Após Luffy proteger a bandeira, que significava tanto para o Chopper, ele brada essas palavras: essa não é uma bandeira que você possa menosprezar ou cortar pela metade. E em seguida, vemos o Apple e seu subordinado dando aquela trancada básica e a onomatopeia está presente. De novo? Pode ser coincidência? Claro, mas eu tendo a crer que todos os indícios que veremos quando as coisas estão mais estabelecidas já estão aí. Vontade imposta sobre o oponente e a onomatopeia do Biribiri. Explicado isso, voltamos para o pós-time skip, onde o Luffy agora é proeficiente o suficiente para domar monstros, demonstrando sua superioridade sobre elas. As feras de Rusukaina já estavam completamente domadas no fim do treinamento, e o Kraken logo após o seu nocaute. Com algumas feras mais fracas, o processo é praticamente instantâneo. Claro que ele se tornou capaz de nocautear um grupo selecionado de indivíduos sem afetar nenhum dos espectadores usando o Haoshuko Hack. Vimos ele derrubando 50 mil inimigos na Ilha dos Homens Peixes. Atualmente no mangá, vimos que Luffy descobriu que Kaido utiliza esse poder para revestir seus ataques, e por ser proeficiente nesse poder, Luffy passa a fazer o mesmo em seguida, começando a dar uma surra épica no Rei das Feras e deixando a gente ansioso por qual será o próximo passo disso. Mesclar com o poder da fruta? Bem, falo mais disso com outro personagem que já fez isso na obra e que abre margens para que ocorra novamente. Monk D. Luffy é o capitão do Chapéu de Palha e líder da grande frota do Chapéu de Palha, irmão jurado de Sabo e o falecido Portigas de Ace, neto do vice-almirante Monk D. Garp, que tem o epíteto de herói da marinha,
e o filho do líder do exército revolucionário, Monkey D. Dragon. Além disso, ele fez amigos notáveis com muitas pessoas reais, como Nefertari Vivi, Shirahoshi e Rebecca, além de ter ex-membros da realeza dentro de sua tripulação e frota, sendo Vinsmoke Sanji e Cavendish, e é o atual possuidor do chapéu de palha que pertenceu ao falecido rei dos piratas, Gold Roger, que mais tarde foi dado a Shanks e depois dado a Luffy. Ele também foi reconhecido como o quinto imperador do mar e faz parte da pior geração. O próximo a ser falado é Silvers Rayleigh. Rayleigh dominou Haoshoku-Haki a ponto de tornar um alvo específico completamente consciente. Ele é capaz de fazer isso sem afetar adversamente ninguém perto do alvo inicial. Ele nocauteou uma sala inteira de hostis com este poder, exceto os piratas do Kid e alguns membros do bando do Law. Rayleigh comentou mais tarde que os piratas ainda de pé não eram novatos comuns. Somente indivíduos muito fortes e determinados podem resistir a ser derrubados e ficar inconscientes. Um dos tripulantes de Trafalgar Law estava muito perto de ser nocauteado, e mesmo Lloyd e Eustace Kid estavam suando um pouco depois de suportar a onda de poder. O próprio Luffy sentiu um pouco o tranco. Foi ele que ensinou para o Luffy tudo o que sabia sobre os 3 tipos de hack e o guiou para utilizar da melhor maneira possível. Silvers Rayleigh tem o epíteto de Rei das Trevas. Ele também era o braço direito do falecido Rei dos Piratas. Vamos agora para a primeira mulher dessa lista, Boa Hancock. No capítulo 519, após Luffy manifestar a disposição do rei para cima da Sandersonia e Marigold, elas falam que nunca tinham visto alguém usar isso além de sua irmã Hancock. E na época de Chichibukai fica surpresa que ele também possui a mesma habilidade, pois achava que ele era apenas um pirralho normal. Acredito que seu hack do rei amplifica os poderes de sua Akuma no Mi, e acho que isso é algo que veremos ser mais detalhado no futuro da obra. Boa Hancock, também conhecida como a Imperatriz Pirata, é a governante de Amazon Lily, ex-membro dos Oka Chichibukai e a capitã das Piratas Kuja. Falaremos agora de Barba Branca. A primeira vez que vimos o homem mais forte do mundo demonstrar esse poder foi na colisão de forças entre ele e o Shanks, fazendo o céu rachar. Coisa essa que também aconteceu no clash entre Big Mom e Kaido. Já sabemos também da demonstração de hack do rei revestindo um ataque na luta contra o Roger. Mas quero falar sobre Marineford. No capítulo 569, após Sengoku ordenar a execução do Ace, Barba Branca diz: "Isso é inútil. Acha mesmo que não posso impedir?" Mas no mesmo momento, ele começa a tossir, sentindo a doença e o golpe do Akainu, que incinerou seus órgãos. Por conta disso, muito provavelmente não conseguiu manifestar sua vontade sobre os que iam executar o Punho de Fogo. Ele se queixa por não conseguir, porém Luffy consegue salvar com o poder que ele tentou usar e fica surpreso com o jovem pirata. Edward Newgate foi um dos Yonkou e capitão dos piratas do Barba Branca. Ele foi um dos poucos fortes o suficiente para rivalizar com o rei dos piratas Gold Roger, e também era conhecido como o mais próximo do One Piece antes de sua morte. O personagem que vem agora é alguém que muita gente passou batida de quando ele usou. Estou falando de Portgas de Ace. Ace possuía Haoshoku-Haki, sobre o qual ele inicialmente não tinha controle consciente. Ele manifestou a habilidade aos 10 anos de idade, quando deixou alguns piratas inconscientes após uma explosão de raiva, exceto por Blue Jam. Mais tarde, ele ganhou conhecimento do poder, como ele reconheceu quando Luffy usou na Batalha de Marineford. Com Ace, podemos perceber que o hack do rei tem uma propriedade a mais. No capítulo 154, é citado que Ace esteve em Drum, e eles falam que o mais curioso foi que nesse dia não nevou. Depois, na novel do Ace, o Shanks fala que sentiu o hack do Ace, como se fosse um fogo, quando ele estava se aproximando da ilha. E Ben Beckman responde que foi por isso que a neve derreteu, e depois que ele saiu, a nevasca estava voltando. Então aqui, já podemos sacar que de alguma forma, a tonalidade régia meio que se mesclou com o poder da logia do Punho de Fogo. Então, mais do que mesclar com o poder do hack do armamento, poderemos ter mais essa variação no futuro. A dica já foi dada há muitos anos atrás. Portgas de Ace, sendo filho do rei dos piratas, pode metaforicamente ser considerado um príncipe, e também foi confundido pelo mundo em geral como sucessor do próprio Barba Branca. Ele também foi capitão dos Piratas Spades mais cedo,
e mais tarde tornou-se comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca. O 7º é meu malvado favorito, Don Quixote do Flamingo. A primeira vez que vimos foi quando ele usou Raul Chocohack para nocautear a maioria dos soldados do G5 em Punk Hazard. Sua habilidade despertou pela primeira vez quando tinha cerca de 10 anos de idade, ao ser perseguido por cidadãos que tentavam torturar sua família, em vingança por eles terem sido perriobitos. Usou contra o Luffy também em um Clash, e foi quando Treble viu que o Chapéu de Palha também possuía aquilo que define um rei. Don Quixote do Flamingo é o antigo rei de Dressrosa, um ex-membro da Oca de Chibukai e capitão dos piratas Don Quixote, bem como um ex-nobre mundial e a pessoa mais influente do submundo. Bem, lembra que quando foi confirmado que esse personagem tinha, começou a rolar discussões que Oda estava banalizando esse poder, o que discordo muito. Estou falando de Don Tinjao. Ele demonstrou ter a capacidade de usar Raul Chocohack quando ele nocauteou muitos dos concorrentes no bloco C, sem colocar um dedo sobre eles. Um feito impressionante, considerando que a maioria dos participantes do torneio são lutadores fortes. Também rolou um clash de hacks do rei entre ele e Luffy. Tinjao foi um Don antes de passar o título para Sai. Ele é o líder da família Tinjao e ex-12º almirante da Armada Rappo. A segunda e última mulher da lista é a Charlotte Linlin. Vimos ela usando pela primeira vez no casamento de Sanji Purin para derrubar um homem que questionou seu relacionamento com a Madre Carmel. Quando o retrato da Carmel foi destruído, Big Mom ficou perturbada e desencadeou seu hack, que, junto com seus altos gritos, incapacitou a maioria dos convidados da festa. Charlotte Linlin é a rainha de Totoland, uma das Yonkou e capitã dos piratas da Big Mom. É conhecido como a mulher mais forte do mundo e também é a matriarca da família Charlotte. Não é só a mama em seu bando que possuía, pois ela tem um filho que também nasceu com esse poder, e claro que é Charlotte Katakuri. Katakuri é capaz de usar Raul Chocohack, como mostrado quando ele lançou uma onda junto com de Luffy, a fim de eliminar Charlotte Flampé e seus subordinados como punição por sua interrupção. Charlotte Katakuri é um dos 3 comandantes doce dos piratas da Big Mom, conhecido como o mais forte, o ministro da ilha Komugi e o 2º filho da rainha de Totoland. O 11º personagem é um dos meus preferidos da obra inteira, Kozuki Oden. No capítulo 924, após o Luffy usar hack do rei, de maneira inconsciente, Ashura Doji, que estava por perto, diz: "Isso foi a habilidade do Lord Oden." No flashback, após ele ter se assustado com o que Roger e Barba Branca faziam, deve ter aprendido a dominar essa técnica, visto que ele também era um usuário do hack do rei. Então, tendo o domínio completo disso e utilizando o Ryuou, foi que ele causou aquele dano massivo para cima do Kaido e que o traumatiza até hoje. Isso é algo que eu cogito, pois o grafismo do Tougen Totsuka não fica bem claro se está ficando os rastros dos quais falei, e também não dá para ver se a energia já está fluindo para fora da espada antes do ataque, mas óbvio que isso pode ter sido só um ataque com o máximo de Ryuou possível. Mas a maneira que Oden fala com Kaido antes do ataque e o dano que causou me deixa pensativo quanto a isso. A deixa foi dada, né? Dependeremos do anime para nos mostrar isso com mais clareza, ou até mesmo uma citação do próprio Kaido. Kozuki Oden foi o ex-daimyo de Kuri, o filho de Kozuki Sukiyaki, o Shogun do país de Wano. Outro personagem que muita gente passou batido ou que não lembra que tem o hack do Conquistador é Eustace Kid. Após Shutemaru ter dito sobre Oden, Kaido diz que o pivete do Kid também podia usar Raul Chocohack e diz que eles não precisam de tantos reis assim. Eustace Kid é o capitão dos Piratas Kid e um participante ativo no submundo. Entre os supernovas, é o maior rival de Luffy na briga pelo título de Rei dos Piratas e também faz parte da pior geração. O único marinheiro da lista é Sengoku. Esse para muitos é uma surpresa, pois não foi revelado nas páginas do mangá ou em SBS. A informação saiu do 7º Vivre Card, que é o tipo de databook que passou a sair no Japão em um formato bem diferente, com cards e tudo mais. Enfim, lá foi confirmado que ele possui a tonalidade régia. Até o momento é o único marinheiro que está nessa lista, mas falo sobre os outros possíveis mais pra frente do vídeo. Sengoku é um ex-almirante da frota, o mais alto oficial de marinha comissionado. Ele possui o poder da mítica Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu, dando a ele a aparência de uma gigantesca representação da figura budista de maior iluminação, que por sua vez
lhe valeu o epíteto de Sengoku, o Buda. O grande vilão do arco atual também possui o que define o rei. Falo de Kaido. Vimos ele utilizando a tonalidade régia pela primeira vez quando ele colidiu com a Big Mom, criando as ondas de choque e rachando o céu ao meio, assim como foi na colisão de lâminas de Shanks e Barba Branca. Sabemos agora que ele é capaz de revestir as coisas com seu Haki do Rei, e segundo ele, só alguns dos mais fortes conseguem. Um dos Yonkou e capitão dos Piratas da Fera, é chamado de a criatura mais forte do mundo e é conhecido como Rei das Feras. Já foi aprendiz de Roques de Shebeck, que almejava ser o rei do mundo. O 15º, antes mesmo de ser confirmado, já era dado como certo. Ele é Gold Roger. Seu confronto contra a Barba Branca causou um clash fortíssimo de Haki do Rei e lançou uma grande onda de choque que percorreu toda a ilha em que estava, arrastando árvores, pessoas e o Moby Dick que estava na costa. Após o capítulo 1010, sabemos que ele era capaz de imbuir e catalisar sua força de vontade nas coisas. Ele se tornou o rei dos piratas e deu início à grande era da pirataria. E o último da lista dos confirmados, e que muita gente, assim como eu, esperou muito que se revelasse, é Roronoa Zoro. Após ser golpeado pelo Zoro com seu golpe máximo, Kaido indaga que o espadachim também possuía o Haki do Conquistador. Ele já tinha feito a mesma observação quanto ao Kid e Luffy antes. É algo que deixa ele intrigado, e tenho curiosidade para saber se vai haver algo do tipo em seu flashback. Aparentemente, ele se incomoda por esse tanto de abre aspas, reis. Zoro, sem entender nada, fala que só deu tudo o que tinha no seu ataque. Todos esperavam o momento que Zoro iria despertar, mas nos foi revelado que ele só manifestou algo que já estava com ele há muito tempo atrás. E nós não sabíamos dessas ocasiões que o Haoshikou Haki do Zoro tinha sido manifestado. E não só a gente, o próprio também não sabia. O que eu entendi é que a manifestação de intimidação da tonalidade régia do Zoro é o Ashura. O Kako deu uma trancada legal quando viu lá em Enies Lobby. E até mesmo Kaido sente que vem algo impressionante em seguida. E Zoro, de forma inconsciente, reverte sua espada com sua determinação e ataca com tudo o que tem. E não acho que tenha nada a ver com a espada do Oden, ou que Kaido tenha se confundido. Como já falei, é algo que deixa ele intrigado e surpreso. Eu não acho que ele iria errar a respeito disso. Não é difícil aceitar que o futuro melhor espadachim do mundo possua. E outra coisa, isso não diminui nenhum companheiro do bando por não possuir essa habilidade. Nunca se esqueçam que todos ali pertencem ao mesmo bando. Vi que teve gente e falou que não faz sentido o Zoro ter isso, pois ele é submisso ao Luffy. Não, lealdade e amizade é bem diferente de submissão, ok? Lembrem o que falei sobre o Haki do Rei revestindo o golpe, já começa a emanar energia antes do impacto? Então, lá em Dressrosa, podemos ver o Zoro fazendo o mesmo que Roger e Barba Branca, só que em uma escala muito menor. Já seria aí esse tipo avançado também, e ele o fez sem saber ou é apenas armamento? Não dá para saber por falta do padrão, mas como sabemos que Zoro estava dando tudo de si no capítulo 787 para poder parar a gaiola, então há a possibilidade que já tenha sido isso ali nesse momento. Falando em gaiola, eu esqueci de citar ela na parte do Doflamingo, e que isso também poderia vir a calhar de ser uma forma de mesclar o poder do fruto com a tonalidade régia. Por ser um poder tão apelão, Oda poderia dar essa desculpa. Roronoa Zoro, o combatente dos piratas do chapéu de palha, é um espadachim tremendamente poderoso que criou o estilo Santoryu de luta com espadas e também é o herdeiro da espada Meito de Kozuki Oden, Ema. Ele também é um ex-caçador de recompensas e, como seu capitão, faz parte da pior geração. Bem, falei todos os personagens confirmados e agora vamos para os personagens que podem ter e ainda não foi confirmado pelo Oda no mangá ou em algum outro local. O primeiro é Monkey D. Dragon. No capítulo 570, o vice-almirante Doberman diz, após o Luffy manifestar o Haki do Rei, que ele é filho do Dragon e que, se pensasse bem, é óbvio que ele teria essa predisposição. E diz que não pode deixar Luffy sair vivo, pois se deixarem ele fugir, é certo que se tornará um inimigo terrível. Com certeza ele falou isso pensando no quão terrível o líder dos revolucionários deve ser. Ivankov, após ver Luffy manifestar essa habilidade, diz: filho de peixe, peixinho é. Ele é mesmo seu filho, Dragon.
Então, acho que já podemos dar como certo que ele tenha também. Garp, o herói da marinha, fez frente a inimigos como Gold Roger e Barba Branca. Sempre rejeitou o cargo de almirante para não ter que submeter a ordens diretas dos Tenryubitos. Quando ele vê o Luffy salvando o Ace com o hack do rei, ele diz: "Eu sabia que você também o tinha. Por tudo que representa e poderio de batalha que ele já teve, eu acredito sim que ele tem a tonalidade régia e acho que será confirmado quando vermos o flashback da batalha de God Valley." Outro marinheiro que acredito que tenha é Sakazuki Akainu, o atual almirante de frota e usuário de uma das frutas mais ofensivas da obra, segundo Oda. É para mim um forte potencial a ter essa habilidade, devido à sua personalidade e determinação em acabar com a raça dos piratas. Ele, assim como Garp e até o já confirmado oficialmente Sengoku, deixa um ar de estranheza por não ter usado na Guerra dos Melhores para poder derrubar Randos exercendo sua vontade sobre eles. Mas isso não quer dizer que não tenham, tanto que o Buda já foi oficializado. Rock de Shibek, o homem que queria ser o rei do mundo e que carregou tantos monstros em seu navio, é aquele personagem que a fandom praticamente considera canon que já possua o hack do Conquistador. Joy Boy, pessoa que deixou para trás uma promessa com a princesa sereia de seu tempo e que deixou todo o tesouro que conhecemos como One Piece, certamente era alguém que tinha o poder de exercer sua vontade sobre os oponentes. Leão Dourado Shiki, foi alguém que governou os mares ao lado de Gold Roger e Edward Newgate. Não lembro se foi dada alguma dica no filme Strong World, mas ele é sim um forte candidato nessa lista de possíveis personagens que apenas não foi confirmado ainda. Barba Negra. O termo hack surgiu pela primeira vez na série no capítulo 234 do volume 25, quando Marshall de Teach vê o posto de procurado de Luffy e comenta: "Eu pensei que 30 milhões estava baixo demais a julgar por sua ambição. Com tudo o que ele é capaz de fazer e toda essa determinação que carrega, ele é mais um que eu cravo com 100% de certeza que seja um possuidor da tonalidade régia." Ben Beckman, ele é o Rayleigh e Zoro do Shanks, então eu acredito plenamente que ele possua, e pela conversa sobre o Ace na novel, isso ganha ainda mais força. Mihawk, no capítulo 570, o melhor espadachim do mundo observa com certa apreensão após o Luffy ter usado o poder para salvar seu irmão, e depois é um dos primeiros a ir atacar o Chapéu de Palha. Zoro fala para o Luffy na Ilha dos Homens Peixes que não aceitaria menos do seu capitão, após Luffy usar o poder para derrubar 50 mil oponentes. Então Zoro passou a saber mais sobre isso durante o time skip. O melhor espadachim do mundo deve ter percebido esse poder latente nele e deve ter dito algo ou até mesmo demonstrado. Como Zoro possui essa habilidade e quer o título que pertence ao Mihawk, então acredito que é certo que os Olhos de Falcão tenha. Shimotsuki Ryuma, conhecido como o Deus da Espada, eu acredito que ele tinha esse poder, mas não sei se há espaço para citar isso no mangá. Espero que se revele um dia em SBS ou no próximo Vivre Card que vai ser focado em Wano. Insama é a pessoa que senta no trono vazio, o verdadeiro rei do mundo. Não sabemos se será apenas uma figura política ou se será um big player em quesito força também, mas pelo cargo que ocupa, digamos assim, creio que ele seja um candidato a estar nesse grupo seleto. Agora vamos para um personagem que eu gostaria bastante, que é o Rogue, sem base em nada mesmo. Só gostaria porque eu acho ele muito maneiro e sou louco para ele ter seu destaque na obra logo. Mais um supernova com esse poder não seria nada mal. Vamos falar agora de outros que podem vir a despertar esse poder em algum momento futuro da obra. O primeiro deles é o Zop. Sim, um dos pontos principais do hack do rei é o personagem ter uma vontade e determinação muito poderosa. A princípio, o Zop pode ser medroso e covarde, mas ele possui uma vontade muito grande, pois mesmo ficando assustado, borrando as calças de medo de um oponente forte, possuindo baixa autoestima, porém isso só reforça o quanto ele tem uma grande determinação, pois mesmo com todos os seus medos e pavores ele segue adiante, luta e faz de tudo para poder defender e ajudar seus companheiros. Vimos isso várias vezes ao longo da obra, e para mim, a mais marcante que me arrepia até hoje é ele encarando um almirante da marinha
na desesperada tentativa de proteger seu amigo. Ele supera seus medos no fim de tudo. Ele também enfrenta o Luffy por conta de suas convicções. Claro que ele foi egoísta, mas se arrependeu e pediu perdão para o seu capitão. No capítulo 570, Ivankov pensa que não é surpresa que as pessoas sejam atraídas por Luffy. No capítulo que o Treble diz uma das definições dos portadores dessa habilidade, tem como título o carisma do mal. Então esse poder tem sim a ver com o tal carisma dos usuários. Afinal, essa tem que ser uma das características de um rei, certo? Com seu carisma, o Usopp vai conquistando aos poucos seu tão sonhado 8.000 seguidores. Começou com as crianças de sua vila, convenceu os gigantes de Enies Lobby a passarem pelo lado deles, e em Dressrosa, ele foi consagrado por personagens fortes e passou a ser chamado de God Usopp, dando assim início ao que viria a ser a grande frota do Chapéu de Palha. Sabemos bem das mentiras do Usopp que aos poucos foram se tornando realidade. Então vamos lá para o capítulo 713. Usopp conta para os Tontatas que os tremores que estão acontecendo em Green Beach é devido ao seu hack que tem energia suficiente para balançar o reino inteiro. Logo depois, os Tontatas estão conversando sobre o peixe lutador, que é parente do peixinho dourado gigante. Peixe esse que o Usopp contou uma mentira lá no começo, que em Little Garden vimos que era real. No mesmo diálogo, nos é mostrado uma estátua do Norland, que foi um herói para os anões. Personagem esse que morreu por acharem que era mentiroso, mas que todos nós sabemos que ele dizia apenas a verdade. Não é difícil perceber as deixas que o Oda jogou aí. Então sim, eu tenho convicção que esse personagem que amo tanto despertará o hack do Conquistador um dia. O que falta para ele despertar esse grande poder é como o Rayleigh falou no capítulo 597. O ato de não duvidar, esta é a verdadeira força. Conhecemos o sonho do atirador do Chapéu de Palha. Ele quer se tornar um bravo guerreiro dos mares. Ele quer viver sua vida com honra, como os guerreiros de Elbaf. Em um momento de desespero, ele despertou o hack da observação para salvar o Luffy, e creio que ele despertará o hack do rei em um grande momento de necessidade, em que a vida de alguém estará em perigo ou alguma situação drástica. E assim o Usopp, já tendo evoluído tanto e sendo um homem corajoso que não duvida de si, usará de sua vontade para sobrepujar o inimigo ou o perigo presente. Não acho que ele usará mais de uma vez. Acho que basta apenas essa vez o despertar, e isso seria o ápice do personagem. Alguém que saiu de lá de baixo, um cara medroso, que ao longo de sua jornada se tornou um homem capaz de exercer sua determinação sobre o oponente, será algo épico e lindo. E só um aviso aos haters do Usopp. Ele ama vocês, ou é apenas uma mentira que estou contando aqui? Então sai. Acho que ele pode seguir o caminho do seu avô e um dia venha manifestar, mas acho difícil pelo fato de ele ter se submetido à bandeira do Luffy. Bug, porque sim. Kobe é um dos grandes futuros pilar da instituição. Sabemos bem de como ele se portava no passado em relação a Álvida, e por conta de sempre considerar a personalidade, ambição e carisma do personagem, acho um pouco complicado, mas não descarto. Sabemos que ele tem um hack de observação poderoso, mas pode ter algo a mais aí sim. Kozuki Momonosuke, futuro Shogun de Wano, filho de Kozuki Oden, comeu uma fruta réplica da do Kaido, possuidor da voz de todas as coisas e já confirmado no Veiver Card, que tem hack de observação. Com certeza será treinado com os bainhas que sobreviverem e aprenderá a dominar Ryuo. Para mim, ele será uma das pessoas mais fortes do mundo de One Piece no futuro, por tudo que já tem, o que representa e pelo seu potencial. Momo, despertar o hack do rei, é apenas questão de tempo para mim. Vemos ele sendo bem desenvolvido em um ano e com certeza terá um papel fundamental daqui em diante. Por fim, mas não menos importante, o filho do Imperador dos Mares, Yamato. Eu gosto de analisar muita personalidade para fazer essas análises de quem poderia ter ou vir a despertar. Não cravo 100%, mas por conta do paralelo do Oden no bando do Roger, quem sabe. E com Luffy e Zoro, e o Usopp tendo para mim um grande potencial, com Yamato entrando no bando e vindo a ter um dia, seriam 4 usuários no mesmo navio, o mesmo tanto que o bando do Rei dos Piratas. E sabemos que o bando dos Rocks tinha pelo menos essa quantidade, ou até mais. Acho meio difícil Yamato ter, mas aqui é para cogitarmos, não é mesmo? Ufa, quanta informação! Que vídeo que ficou enorme, pessoal. Mas sei que se você assistiu até aqui,
deve ter aprendido ou relembrado de muita coisa. E isso que é o importante. E se você viu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários, por favor, escrito #Rei delas, que será a próxima alcunha do Zoro. Não é das ladies que estou falando, é das espadas mesmo. Escrevendo isso nos comentários, eu vou ter uma noção de quantas pessoas tiveram paciência para assistir até o final e ver se vale a pena fazer um vídeo, modéstia à parte, tão bem explicativo como esse. E é isso, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado. Me estendi bastante em alguns personagens, mas eu quis deixar tudo bem explicadinho para vocês. E por favor, não se esqueçam de deixar aquele joinha que nos ajuda muito. E claro, se inscrever no canal para fazer parte dessa tripulação. Muito obrigado por todo o apoio até aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.